Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área e hoje a gente vai falar sobre os espelhos planos. Para a gente falar sobre os espelhos planos, pessoal, é importante a gente entender um fenômeno ondulatório que é a reflexão. Né? A reflexão é quando toda e qualquer onda ela encontra uma superfície de separação e ela não consegue vencer essa superfície de reparação. Ou seja, o famoso bate e volta, tá? Então, ela pode acontecer com vários tipos de onda, como por exemplo o som. No som, a gente geralmente chama essa reflexão de eco, não é? Aqui não. Essa parte de reflexão, ela tá sempre com a gente a partir do momento em que a gente enxerga um objeto. O fato de você estar enxergando um objeto é porque a luz bateu nesse objeto e a reflexão dessa luz veio até o seu olho, não é? Mas não é muito o que a gente está querendo falar aqui agora. O que a gente está querendo falar aqui agora é, além dessa reflexão, essa reflexão ela vai ter que acontecer o quê? Ela vai ter que acontecer em cima de uma superfície reflexiva. Ou seja, a partir do momento em que a gente tem, não é? A luz batendo numa superfície a qual ela vai se refletir e gerar imagem, é o que a gente vai começar a estudar aqui agora. Não é? Então, não basta que apenas refletir, ela vai ter que refletir e formar imagem. A gente pode ter isso aí nos espelhos, por exemplo, numa superfície de vidro, geralmente a gente consegue ver esse tipo de reflexão. Não é? A reflexão ela pode acontecer em vários objetos, né? Não necessariamente em um espelho plano. Mas olha que legal, toda superfície reflexiva que é plana, ela vai ter o mesmo comportamento de um espelho plano, tá? Vamos deixar bem claro aqui, quando a gente está falando sobre imagens formadas por uma superfície reflexiva, a gente está falando das imagens enantiomorfas, que são aquelas imagens que parecem estar com as suas letras trocadas, não é? Então, esse é o tipo de classificação que a gente dá para esse tipo de imagem. Elas vão ser enantiomorfas, ok? Quando a gente fala da reflexão, a gente tem algumas características que são bastante importantes, não é? Percebam que aqui, ó, eu tenho uma linha paralela na parte de baixo, que é a minha superfície reflexiva, ok? Ou seja, dentro dessa lei de reflexão, a gente precisa entender que a gente tem um raio incidente, ou seja, o raio que vem, né, primeiramente do objeto. Essa luz ela se choca com a superfície reflexiva e aí a gente tem o que a gente chama de raio refletido. Se vocês perceberem, a gente traçou aqui uma reta normal. Bem, essa reta é chamada de normal por conta do vetor normal, tá, pessoal? Ou seja, não é porque ela é simplesmente algo normal, não. É porque ela tem aqui um ângulo de 90 graus com a superfície do vidro. E isso é importante por quê? Bem, primeiramente para que a gente entenda que o raio refletido normal e o raio incidente, eles necessariamente precisam estar no mesmo plano. Ou seja, nesse caso aqui não tem como a luz bater numa superfície reflexiva e, por exemplo, sair fazendo curva. Isso não acontece para a gente. Tá? Então, a partir do momento em que você faz esse recorte do plano, necessariamente você precisa ter raio incidente, normal e raio refletido, todo mundo no mesmo recorte. Não dá para uma estar virada, por exemplo, ó, bateu aqui e foi em direção a vocês. Não, ela precisa estar todo mundo no mesmo recorte. E a outra coisa que a gente tem aqui é que o ângulo de incidência ele sempre vai ser o ângulo de reflexão, como eu transcrevi aqui. Alfa de incidência é igual ao alfa R, que no caso é o ângulo do raio refletido. Tudo bem? E aí, o que serve para a gente? O que falta para a gente falar? Falta para a gente falar dos espelhos planos, não é? Bem, uma das principais características que a gente tem do espelho plano é que a imagem ela sempre vai se formar como um reflexo da imagem, do objeto que a gente tem. Pô, professor, mas isso aí é o conceito básico de reflexão. Não.
Não é o conceito básico, porque a gente tem espelhos que conseguem mudar as características da imagem, não é? O que não é o que acontece aqui com os espelhos planos. Os espelhos planos, eles conseguem garantir que as principais características do objeto vão ser respeitadas, como, por exemplo, tamanho. Bem, o tamanho do objeto vai ser o mesmo, não é? A gente tem aqui, por exemplo, a ideia da direção, não é? Ou seja, algumas superfícies reflexivas elas conseguem inverter a imagem. Aqui não. O nosso espelho plano ela vai manter a mesma direção do objeto. E olha que interessante também, ela vai garantir a distância. Tudo bem? Como assim distância, professor? Bem, quando a gente está diante de um espelho plano, a gente, que é o objeto, pode ser um objeto ou até mesmo um objeto, ele vai ter uma distância para o espelho plano. Então a sua imagem ela vai se formar a uma mesma distância do espelho plano. Professor, não estou enxergando. Figura, né, galera? Figura está aqui para expressar isso para a gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem o olho que é o observador, ok? A gente tem o ponto P aqui, que nesse caso é o objeto que a gente vai estar refletindo. Perceba que aqui, ó, a gente está dando o nome de reflexão de um ponto. Então, quer dizer que o ponto P é o ponto que está sendo refletido. Ok? Bem, e aí se você perceber, ó, esse ponto P, ele está a uma distância de quem? Do nosso espelho E, não é? Perceba que aqui é o nosso espelho E. E aí a gente caracteriza a criação da imagem. Quem é a imagem? Ele determinou aqui como sendo P'. Olha que legal! A uma mesma distância do espelho. Ok? É assim que a gente trabalha com a reflexão de um ponto. Bem, e aí aqui eu coloquei a reflexão de um corpo extenso, e aí a gente já garantiu a ideia aqui da imagem enantiomorfa, né? Enantiomorfa, perdão. Então aqui a gente tem um F bonitinho e aqui a gente tem um F com o eixo trocado, não é? Por conta desses prolongamentos que a gente fez de vários pontos que estavam em cima do nosso corpo extenso. Até aqui, acho que a gente não está trabalhando com nada absurdo, porque é algo que a gente vê sempre que a gente está diante de um espelho plano, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa verificar é que em nenhum momento a gente vai estar fazendo com que a nossa figura esteja a um ponto que não seja simétrico, não é? Ao nosso espelho. Então aqui, ó, a simetria ela se encontra aonde? Aqui, ó. Isso aqui precisa ser exatamente igual a isso aqui. Isso aqui, ó, precisa ser exatamente igual a isso aqui. Ou seja, as simetrias elas precisam ser respeitadas. Bem, e aí vamos botar a mão na massa, não é? Vou fazer aqui a reflexão de um ponto, ok? Bem, o ponto A está a 2 metros do nosso espelho. Bem, onde é que vai se formar a sua reflexão, não é? Gente, é exatamente isso, tá? Se ela está a 2 metros do espelho, a sua reflexão, que eu vou chamar aqui de A', ela vai ter que acontecer a 2 metros do espelho também. Bom, professor, se você está falando isso aí, não tem nem questão que a gente possa fazer com isso. Tem, e eu já vou mostrar para vocês. Mas uma das coisas que a gente precisa falar aqui sobre o espelho plano, não é? É que é o seguinte: sempre que a gente estiver trabalhando com espelhos, é importante a gente ver essa seguinte situação aqui, ó. O mundo que a gente tem como sendo real, que é aquele mundo a qual o objeto está situado. E aí, o mundo que a gente chama de virtual, não é? Ou seja, é o universo que está para dentro do nosso espelho, tá? Então, aqui é onde a imagem é formada e aí, pasmem, nem sempre ela vai se formar aqui, tá, pessoal?
Calma, que a gente tem outros espelhos ainda para falar. Mas o que eu preciso que vocês verifiquem é, sempre que a gente tem um espelho plano, a gente pode classificar a nossa imagem como sendo virtual, tá? Ô professor, me deixou curioso. Pô, vamos instigar aqui a curiosidade. A partir do momento em que a gente tem, por exemplo, um projetor. Um projetor, ele está projetando uma imagem no mundo virtual ou no mundo real? Assistam a aula de espelhos esféricos. Bem, feito isso, como é que isso pode aparecer para a gente dentro de uma questãozinha de vestibular? Dá uma analisada. Uma garota, para observar o seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano de parede situado a 40 centímetros de uma flor presa na parte de trás de seus cabelos. Buscando uma melhor visão do arranjo da flor no cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho plano atrás da cabeça. A figura, a 15 centímetros da flor. A menor distância entre a flor e a imagem vista pela garota no espelho de parede está próxima de, então a gente quer uma distância entre a flor e a sua imagem, ou seja, a imagem da flor. Bem, aqui a gente vai ter que fazer algumas coisas. Bem, a gente já sabe que de cara, ou seja, de frente, essa flor não consegue ser refletida nesse espelho, tá? Esse espelho aqui que eu vou chamar de espelho 1. Esse espelho 1, ele vai conseguir refletir a imagem dessa flor através da imagem que a gente vai obter com esse outro espelho aqui, que eu vou chamar de espelho 2. Então, se vocês perceberem, eu vou ter que fazer uma sequência de reflexões. Mas nada que seja absurdo. Por exemplo, a imagem dessa flor nesse espelho, vamos calcular? Se ela está a 15 centímetros desse espelho, a sua imagem vai se formar a 15 centímetros desse espelho. E aí o espelho 1 vai fazer o quê? Deixa eu melhorar esse 15 aqui. E aí o espelho 1 vai captar essa imagem. Então, a imagem que era da flor agora não vai ser para a gente mais uma imagem, ela vai se tornar um objeto. E o objeto que ele vai estar refletindo agora é esse outro espelho, não é? Bem, para esse caso aqui, ó, qual vai ser a distância dessa primeira imagem para esse outro espelho aqui? Bem, aqui eu tenho 40, 15 e 15, 40 com 30, ou seja, a imagem dessa flor, ela vai se formar a 70 centímetros do espelho. E aí eu vou desenhar aqui uma florzinha, tudo bem? E aí, agora a gente tem a total capacidade de calcular essa distância. Bem, a menor distância entre a flor e a sua imagem, pergunto, ela consegue ver a imagem que está no espelho de trás sozinha? Não, ela vai ver a imagem no espelho da frente. Então, quer dizer que é justamente essa distância aqui que ele quer que a gente caracterize. Nesse caso, 70 centímetros mais 40 centímetros, que é a distância que a flor se encontra do espelho 1. Então, a gente vai ter aqui uma distância total de 110 centímetros. Bem, pessoal, aqui fica a nossa primeira parte de espelhos planos. Peço para que vocês assistam a próxima aula e que vocês tenham ótimos estudos.